dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Lucas, capítulo 13. Arrependimento ou morte. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Uma mulher curada no sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que a aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: Com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. A porta estreita. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita,
porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. O lamento profético sobre Jerusalém. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: Vão dizer àquela raposa: Expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais até que digam: Bendito o que vem em nome do Senhor. Lucas, capítulo 14. Jesus na casa de um fariseu. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: É permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: Se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: Dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: Amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. A parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e tragam os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo:
O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. O preço do discipulado. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas, capítulo 15. A parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. A parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola do filho perdido. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado.
e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. 31 de outubro. O tema da mensagem de hoje é Amor sem reserva, baseado na história da mulher pecadora. Os pés são uma parte mal cheirosa do corpo. Mesmo hoje, com talcos, desodorantes, banhos diários e meias limpas. Quanto mais nos dias de Jesus, quando as ruas eram cheias de poeira, lama, lixo e estrume de animais. Acrescente a isso sandálias abertas e muita caminhada. Era necessário uma fonte de lágrimas para lavar todo o pó. Talvez essa mulher conhecesse alguma das servas de Simão, que a deixou entrar depois de saber que Jesus estava ali. A mulher pecadora não fora ali para entrar de penetra numa festa. Apenas viera pedir a bênção do Senhor. Ela se preocupava bem pouco consigo mesma e muito com Jesus. Enquanto chorava e usava seus longos cabelos como toalha, beijava os pés do Mestre em gratidão. O perfume os tornaria doces, ungindo o ungido. Provavelmente sua conversão ocorrera pouco tempo antes, pois ela era conhecida por seu infame pecado. Talvez, com o passar do tempo, aqueles a seu redor vissem o arrependimento moldar um estilo de vida diferente. Até mesmo naquele momento, seu coração era um livro aberto para aqueles que tinham olhos capazes de compreender. Aquele ato não foi uma trama elaborada para chamar atenção. Ela estava tomada de amor por Cristo. O seu ato era uma consequência, não a causa de seu perdão. Ela não se importava mais com as aparências. O ambiente era irrelevante. Seu coração estava concentrado em servir somente ao Senhor. Simão havia convidado Jesus para sua casa em busca de alguma forma de fazê-lo cair numa cilada. Ele pensou que aquela mulher poderia ser o motivo. Se Jesus fosse profeta, saberia quem ela era. Como Simão era cego, não conseguia enxergar as obras de Deus. Quão perdido estava por pensar que seu julgamento importava. Cristo expôs a pobreza espiritual de Simão com as seguintes palavras: os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Conforme o relato de Lucas 7, verso 47. A maioria dos cristãos conhece alguém com um passado vergonhoso que aceitou Jesus. Como é tentador nos considerar melhores do que essas pessoas, congelá-las no pecado passado ao mesmo tempo que ignoramos as nossas falhas presentes. Nós devemos tomar cuidado. Assim como a mulher que caiu aos pés de Cristo, nós devemos muito mais a Ele do que jamais seríamos capazes de devolver. Se hoje você mesmo se condena pensando no seu passado de pecado, apesar de você já ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador, hoje eu quero trazer palavras de libertação e cura para a sua vida. O Senhor apagou o seu passado, apagou os seus pecados e dele não se lembra mais. Se você já pediu perdão, se arrependeu, o próprio Deus já jogou os seus pecados no mar do esquecimento. Não se condene mais por isso, pois quem está em Cristo, nova criatura é, e você é uma nova criatura.
Se pessoas tentarem jogar na sua mente ou na sua face o seu passado, lembre-se, Jesus já lhe perdoou. E se Ele não te condena, quem são essas pessoas para te condenar? Perdoe a si mesmo pelo seu pecado, pelo seu passado e, como Jesus, siga em frente. Siga em frente para a nova vida que o Senhor tem para você. E se você é uma das pessoas que condenam os outros por causa do passado delas, se vem à sua memória o tempo todo o pecado que essas pessoas cometeram no passado, submeta os seus pensamentos a Cristo, submeta o seu pensamento ao Senhor e peça perdão pelo seu olhar crítico e julgador, pois na mesma medida que você julga, você será julgado. Peça perdão pelo seu coração crítico e olhe para si mesmo e peça perdão pelo seu coração tão julgador, de modo que você seja misericordioso com os outros, a fim também de receber misericórdia. O Senhor chama a nós, cada um de nós hoje, a vermos que nenhum de nós somos merecedores de absolutamente nada, mas apenas de condenação. Porém, apesar de sermos maus, o Senhor escolheu nos amar, nos perdoar, a fim de nos dar um novo futuro, uma nova vida, um novo olhar. O Senhor nos chama a sermos misericordiosos e piedosos uns com os outros, a fim de que alcancemos também perdão, misericórdia e piedade do Senhor. Amém? Posso orar por você? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te peço que venha abençoar as nossas vidas hoje. Senhor, tira de nós o nosso olhar condenador, o nosso olhar julgador, o nosso olhar crítico, o nosso dedo que aponta, a nossa língua que fala. Senhor, perdoa-nos por sermos tão julgadores. Nos dá, Senhor, um coração misericordioso, um coração, Senhor, que como o teu, olha com piedade e misericórdia àqueles que pecam. Senhor, em nome de Jesus, transforma a nossa mente, o nosso coração pela tua palavra, a fim de que sejamos como tu, Senhor. Um Senhor que é misericordioso e compassivo e que demora a irar-se. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, cura-nos das nossas cegueiras espirituais. Cura-nos, Senhor, do nosso olhar julgador, a fim de que nós sejamos cada vez mais parecidos contigo. É isso que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.